E aí, pessoal, a cada fracasso, o básico, demitam o treinador. Essa é a lógica de um Grêmio que não tem a mínima ideia por que chegou aonde está. Vamos falar sobre isso. Vocês acham fácil tirar Mano Menezes e resolver o problema, né? Mas o problema não está apenas no treinador. O treinador é uma peça de um processo que faliu e que tem outros protagonistas e muito importantes. E são eles que precisam ser tocados. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora da mais ágil. Para você que precisa pagar uma conta, que quer comprar alguma coisa, fazer uma viagem e tem FGTS parado. Você entra agora na descrição do vídeo e conversa com uma equipe especializada. E aí você vai ter o seu FGTS sem burocracia em 24 horas na sua conta para você resolver o problema mais ágil para você. Gente, é simples. O Grêmio fracassou dentro do campo. O Grêmio não evolui. O Grêmio não melhora em nada. E o Grêmio troca o treinador. Aí o Grêmio vai para um campeonato, joga, fracassa, e o Grêmio troca o treinador. E aí as coisas não evoluem, aí o Grêmio gasta fortunas, porque na janela vai melhorar, e aí o Grêmio troca o treinador. E assim o Grêmio vive de um modo geral. O Grêmio se acostumou a ter algumas estruturas dando poder a quem não pode ter tanto poder. E isso está tendo reflexo claramente no dia de hoje. O Grêmio ontem pagou um dos maiores vales dos últimos anos. Perdeu para uma equipe que sequer tinha vencido na competição e que podia ter feito, inclusive, mais gols no Grêmio. Tem problemas do treinador? É óbvio que tem. Poucos? Não, muitos. Muitos problemas. Ninguém aqui está passando pano nas responsabilidades do treinador. Agora, nós vamos demitir Mano Menezes. E aí, Luiz Vivian, Rossato, Alberto Guerra vão contratar o novo treinador. Fica claro a cada dia que Alberto Guerra foi sempre fruto da sombra de Renato Portaluppi. Sempre. Não havia na estrutura que pensava o Grêmio além de Renato Portaluppi. Isso aconteceu com Romildo Bolzan. Isso aconteceu com Alberto Guerra. Renato é o melhor dos homens do mundo? Não. Mas conhece mais do que os dirigentes criados pelo próprio Grêmio. A política do Grêmio mexeu nessas estruturas e acabou diminuindo a capacidade dos seus dirigentes. E isso a gente está vendo agora, nesse reflexo triste de um clube que se repete e que deve demitir Mano Menezes nas próximas horas. Mas veja Sante quem contratou e manteve. E quem contratou Bright White e Amuso. E o que dizer dos jogadores que foram contratados fora de forma? Colocaríamos no colo de Renato, de Mano Menezes, de Quinteiros? Não. Colocamos em quem tem que colocar, nos dirigentes e nos seus fracassos. E é preciso também entender o fracasso técnico individual e também anímico dos jogadores. Ou vocês não escutaram que os jogadores cansaram do Quinteiros? Escutaram, né? Pois Quinteiros caiu. E sabe o que nós estamos escutando hoje? Que os jogadores cansaram do Mano Menezes. E cansando do Mano Menezes, nós temos o quadro do trabalho. Os jogadores vão decidir o próximo treinador. Assim como quando o Grêmio demitiu o Luiz Felipe Scolari em 2021, os jogadores escolheram um treinador, Wagner Mancini, e o Grêmio caiu. E assim nós estamos correndo. Os jogadores, muitos deles, estão aí. E ninguém toca. E o Grêmio dá aumento ainda. Ontem, o cartão amarelo sofrido por Bright White, que o tirou do jogo lá em Minas, é digno de multa. De multa. No meio do campo, virado
agarra de forma constrangedora o adversário que não ia a lugar nenhum. E aí? Quem vai estar em Minas com a camisa do Grêmio? Quem vai enfrentar o inferno de ter que jogar contra o bom time do Atlético Mineiro, o Grêmio afundado? O Bright White, o mais bem remunerado jogador? Não. Mas demita o Mano Menezes. Demita o Mano Menezes. Porque não conseguiu fazer o Bright White jogar. Mas demitam Quinteiros porque não conseguiu fazer Bright White jogar. E Renato, no ano passado, que acabou saindo sob críticas, como não fazer Bright White jogar? Como não fazer Vija Sante voltar aos seus grandes momentos? Que grandes momentos! Que grandes momentos! E Cristaldo e o seu anímico. Por que ninguém toca em jogador? O torcedor do Grêmio não dormiu hoje. Cheguei aqui às 2 da manhã, às 7 horas acordei. Porque não dá para dormir. Quem vive e de alguma maneira é apaixonado pelo Grêmio, sabe da dor disso. Tem gente que tá vibrando aí com like, quanto mais derrota, melhor. Tem gente que é gremista e não tá. E não tá. E tá incomodado. E aí vamos demitir Mano Menezes. Demitindo Mano Menezes, está tudo resolvido. Não. Não está. Antes de Mano Menezes, os dirigentes. Antes de Mano Menezes, os dirigentes, eu repito. Porque os dirigentes fracassaram com Quinteiros e teriam fracassado com Mano Menezes. Logo, os dirigentes não podem ir para uma terceira opção. É uma regra natural. E quanto aos jogadores, não se vai fazer nenhum tipo de reformulação neste trabalho sem mexer em jogadores. Eu gostei do centroavante ontem. Ele entrou pelo menos buscando a bola. Se não me engano, ele tocou mais vezes na bola do que o Bright White, que ficou todo o jogo no campo. Então, é diante desse quadro que nós precisamos começar a pensar. Vou repetir. É uma barbada demitir o treinador. Porque sempre no Brasil é uma barbada demitir o treinador. É troca o ambiente, se dá moral para os jogadores agora tá melhorando, agora sim, agora é treinamento europeu. E no primeiro desconforto, qual cabeça vai para prêmio? A do novo treinador. E assim se caminha. O Grêmio é isso. E nós precisamos atacar o problema. Hoje, dirigentes. Erros do Mano, muitos eu diria. Mas cortar a cabeça do treinador e continuar passando a mão na cabeça de jogador e de dirigente, essa não vão me pegar. Eu não concordo com isso. Se quiserem tirar todos, eu tô dentro. Se quiserem tirar o Mano, comigo não vão contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.